minhas amigas, meus amigos. Boa noite para todos. Todo mundo acompanhando aí, todo mundo ouvindo. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos aqui, ó, Maria Imaculada de Freitas. Oi, Haroldo, Cícera Mello, boa noite de Curitiba. Amanhã estamos aí em Curitiba. Começa a Conferência do Paraná. Nós estamos aí firmes e firmes. Olha aqui, Caldas Novas, Bete Machado, Rani Correia, Cícera Mello, Maria Luna Lima, Cida Filippini, Shirley Rejane, de Poços de Caldas, olha só. Que bacana! Cris Fule, do Rio de Janeiro, Daniela Passos, bom gosto na música, obrigado, Daniela. Vanessa Chocchini, de São Paulo, que coisa boa, olha, a turma toda acompanhando aí. Carolina Flame, de Atlanta, Estados Unidos, coisa boa. Pelotas, Pernambuco, Lisboa, meu Deus, que bacana. Natália Mavinier, de Lisboa, Aurélio Bittencourt, da Califórnia. Meus queridos, uma boa noite para todos. Começando aqui a nossa live, porque viajei para o Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, e lá fizemos um evento pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, um evento no Teatro Riachuelo, dentro do shopping lá, um grande teatro. Foi um evento maravilhoso. A federação transmitiu, eu passei um pouquinho no Instagram e espero que vocês tenham gostado, né? Teve uma parte musical antes e depois a fala, e aí o Éden, que é o presidente da federação, fez algumas perguntas e a gente teve um bate-papo com a turma toda, né? Então foi muito, muito bacana mesmo, né? E amanhã nós temos a abertura da Conferência Estadual do Paraná, Federação Espírita do Paraná. Eu vou estar presente na mesa de abertura, mas a minha palestra mesmo é no sábado de manhã e nós vamos transmitir pelo canal Espírita, pelo canal Espiritualidade e Vida, não é? Todo mundo aí preocupado por ser aglomeração, por causa da questão do coronavírus, né? Mas a organização está tomando todas as precauções, todos os cuidados que são recomendados. Eu assisti agora a entrevista de vários imunologistas, infectologistas, e eles pedem para que todos nós tenhamos cuidado, para que a gente seja responsável na nossa conduta, mas que a gente evite o pânico, que evite essa resposta exagerada, porque isso não contribui para nada, não é mesmo? Agora é o momento da gente realmente ficar tranquilo, né? Adotar as medidas de segurança, seguir as recomendações médicas, mas sem pânico, sem ter uma reação exacerbada, extremamente exagerada, não é? Não é esse o objetivo. Então a gente precisa ficar tranquilo, vamos aguardar. Graças a Deus, parece que na China o pico da manifestação já está diminuindo dos vírus, né? Então os casos já estão diminuindo, o que mostra que realmente tem um ciclo que já atingiu o seu ápice e agora está voltando, e naturalmente isso vai acontecer também nos outros países, né? Um fenômeno aí natural e faz parte do processo da evolução biológica, faz parte do fato de estar encarnado, né? Faz parte da evolução biológica do nosso corpo físico, não é? E faz parte do mundo de transição, que é um mundo globalizado, um mundo que lida com uma série de questões que precisam ser corrigidas, questões sociais, questões espirituais, questões individuais, não é? Então nós precisamos manter o equilíbrio. Esse aqui é o segredo, né? Equilíbrio, equilíbrio. Até porque
e isso eu ouvi hoje no programa, numa rádio, um imunologista falando, né, que ele lida com H1N1, né, que é um vírus muito mais grave, e que ele lidou com centenas de pacientes e ele nunca contraiu a gripe, né? Então ele falou do sistema imunológico, coisas muito importantes para o nosso sistema imunológico, que é o sono, uma boa alimentação, mas sobretudo, e ele diz isso lá, a nossa postura emocional. Porque o estresse, a ansiedade, aumenta os níveis de cortisol e isso afeta o nosso sistema imunológico, nos tornando frágeis, nos tornando vulneráveis a essa infecção e a vários outros tipos de infecção. Então é importante, e lá esse imunologista falou uma coisa muito bonita, né? Que o nosso sistema imunológico é uma maravilha, é um milagre, ele é muito inteligente, né? Muito sofisticado. Então, se a gente souber lidar com isso, se a gente souber cuidar do nosso sistema imunológico, nós vamos estar preparados até mesmo para entrar em contato com o vírus e não contrair a doença. Porque o nosso sistema imunológico está preparado para isso. Aliás, nosso sistema imunológico todos os dias entra em contato com agentes agressores e ele se protege. Então vamos evitar o estresse, evitar picos emocionais, evitar pânico, evitar desespero, porque isso só contribui para o adoecimento, isso só contribui para enfraquecer o nosso sistema imunológico, né? Mas a nossa live aqui não é para falar de coronavírus, né? A nossa live é para fazermos o estudo do livro Nosso Lar. E nós, quem se lembra aí, né? Nós estamos aqui no capítulo 7 do livro Nosso Lar e nós estamos exatamente naquele momento em que o André Luiz pergunta ao enfermeiro Lísias a razão pela qual, na percepção dele, ele não recebera nenhuma visita enquanto ele estava preso naqueles processos dolorosos do umbral. E então é o momento em que o Lísias esclarece a André Luiz que, na verdade, ele foi visitado inúmeras vezes pela mãezinha dele, por Clarencio, né, que a pedido da mãezinha dele o visitava com frequência, mas ele não dava abertura espiritual, né? Ele não dava abertura para que a espiritualidade amiga pudesse atuar em favor dele. E isso acabou provocando um aumento na permanência de André Luiz no umbral. Quer dizer, não precisava ele ficar tanto tempo assim. Não precisava, não havia necessidade. Então foi um pouco de teimosia, de arrogância, de orgulho. E essas emoções, essas características, é o próprio André Luiz que se atribui, não sou eu que estou julgando ele, não é? Se você ler os capítulos anteriores, ele mesmo vai fazer essa reflexão. É o próprio André Luiz quem dá o diagnóstico da sua personalidade, não sou eu que estou julgando, né? Pelo amor de Deus. Mas essa resistência, esse orgulho, essa arrogância dele dificultou em muito o auxílio espiritual da sua mãezinha, que é uma entidade muito mais evoluída do que ele, e o auxílio do Clarencio, que era o intercessor, né? Quer dizer, que era o intercessor não, que era o responsável pelo auxílio. A mãe de André Luiz intercedeu junto a Clarencio para que Clarencio, ministro de Nosso Lar, auxiliasse o seu filho, André Luiz, e, no entanto, ele não apresentava condições de ser auxiliado. Essa é, na verdade, uma reflexão muito profunda para todos nós. Muito profunda. Nós chegamos a comentar isso na live anterior, da semana retrasada, porque nós precisamos trazer a lição para o nosso cotidiano.
Nós estamos aqui lendo os capítulos da obra de André Luiz, mas não é uma leitura simplesmente por ler. O nosso objetivo aqui é absorver a lição com o máximo de profundidade possível para que a gente possa aplicar ao nosso dia a dia, aplicar à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então a pergunta aqui é: será? E essa é uma pergunta individual. Eu não posso responder por ninguém, eu só posso responder por mim. Será que agora, exatamente hoje, eu não estaria agindo como André Luiz agiu no umbral? Será que eu, por me fechar mentalmente, será que eu, por me fechar emocionalmente, por estar impermeável à ação dos espíritos superiores, dos espíritos bondosos, dos espíritos que me amam, em especial do meu anjo guardião, será que por estar impermeável eu não estou dificultando o auxílio? Quer dizer, eu poderia estar sendo auxiliado de uma maneira mais intensa e mais extensa, eu poderia estar com alguns problemas já sendo resolvidos dentro da pauta da justiça divina, da misericórdia divina, é claro. Será que eu não poderia estar abreviando as minhas expiações? Será que eu não poderia estar abreviando as minhas provas se eu me permitisse ser mais permeável ao auxílio da espiritualidade superior? Não é? Então, esse é um ponto, é aí que eu aplico a lição na minha vida, né? Então, eu não posso falar por ninguém aqui, não é? Não posso falar por vocês. Eu posso responder por mim. Então, o que é que eu percebo? Tem dias que eu estou mais aberto à ação dos amigos espirituais e tem dia que eu estou fechado, né? Tem dia que emocionalmente eu estou mais revoltado, mais triste, mais preocupado, mais ansioso. Tem dias que eu não estou tão confiante, né? Então eu percebo essas oscilações no meu mundo emocional, no meu campo íntimo, e que dificulta o auxílio, dificulta a inspiração dos amigos espirituais, dificulta a tomada de decisões, né? Porque nós estamos percebendo isso agora, estavam até comentando, as pessoas estão entrando num nível de desespero, de medo, de pavor, e aí elas começam a tomar decisões absolutamente irracionais. Começam a decidir da pior maneira possível, né? E fazer as piores escolhas. Escolhas baseadas em medo, em pânico, em pavor. Então, essa é uma reflexão importante para a gente fazer, né? Sobretudo quando nós estamos atravessando um momento de dor. Sobretudo quando nós estamos atravessando um momento de perda. Perda afetiva, perda financeira, qualquer tipo de perda. Então, nesses momentos, a gente precisa reforçar a nossa confiança. Nesse momento, nós precisamos abrir o nosso psiquismo para que os amigos espirituais possam nos fortalecer, possam nos inspirar. É claro, gente, que os amigos espirituais não vão nos poupar da experiência, não é? Por quê? Se eles nos poupam da experiência, não há evolução. Como que eu vou evoluir se eu sou poupado das experiências, ainda que sejam experiências dolorosas? Então, não pode haver isso. Nenhum de nós pode ser retirado da luta, nenhum de nós pode ser retirado da expiação, nenhum de nós pode ser retirado da sua prova, nenhum de nós pode ser retirado dos seus desafios e mais, nenhum de nós pode ser poupado da responsabilidade de decidir.
Porque evolução é aprender a decidir. Ninguém evolui se não aprender a tomar decisões. E como é que a gente aprende a tomar decisões? Decidindo de forma correta e decidindo de forma errada. E quando você toma decisões ruins, você sofre as consequências da decisão tomada e, com isso, seja dolorosamente ou não, você aprende. Então, é um mecanismo de feedback, né? Você decide, vem as consequências e nos corrige. Não é? E nos corrige. Também nós podemos aprender, e aí é um aprendizado que nem sempre a gente observa, que é aprender com a experiência do outro. Né? Então a gente observa o outro decidindo, né? A gente observa o outro errando e nós precisamos aprender com o processo decisório do outro. Né? Então eu olho o que a pessoa decidiu, quais foram as consequências e dali eu extraio ensinamentos, eu extraio experiência para mim. Né? Então eu posso também aprender olhando, vendo, observando. Né? Então isso é muito importante. É muito importante. Eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com o erro dos outros. E quando nós olhamos para a sociedade, o que a gente percebe? Tem milhões de pessoas tomando decisões. Eu apenas observando as pessoas, eu posso aprender muito. Lendo, por exemplo, uma obra de André Luiz, quanto eu posso aprender? Porque aqui ele está contando histórias. Por exemplo, ele está contando a história da vida dele. Se eu leio isso aqui com atenção, se eu reflito, se eu sinto a lição com o meu coração, né? Se eu me permito aprender, olha aqui, eu estou aprendendo com o André Luiz. Quer dizer, hoje eu não vou cometer esse erro que o André Luiz cometeu. Por quê? Porque eu estou aprendendo, estou lendo o livro. Né? Então eu leio um romance de Emmanuel, leio a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, leio uma obra da Joana de Anjos. Quer dizer, se eu aprendo com a experiência do outro, eu poupo uma série de dificuldades na minha evolução. Né? Então tem esse processo também. E é por isso que nós estamos estudando aqui. Então quando o enfermeiro Lísias contou isso para o André Luiz, ele se emocionou. Né? Então a gente parou exatamente aqui. Né? Ele disse assim: eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Olha só. Então ele ficou curioso para saber, olha, como que são esses processos de auxílio espiritual imperceptíveis? Imperceptíveis. Por que imperceptíveis? Vamos repetir. Porque os amigos espirituais não podem decidir por você. Ninguém pode evoluir por você. Isso significa que é você que vai tomar as decisões. Porque você precisa aprender a decidir. Então não vai vir um amigo espiritual e tomar a decisão por você. Se isso estiver acontecendo, não é amigo espiritual. Não é amigo espiritual. É espírito pseudo-sábio se fazendo passar por amigo espiritual. Porque os amigos espirituais, o que eles fazem? Eles dão dica. Eles não dizem o que você tem que fazer. Eles não falam assim, faça isso, tome essa decisão. Não fazem isso. Eles te dão elementos para você decidir. Elementos. Então eles explicam consequências, explicam a lei divina, explicam o processo de decisão, ou seja, eles te dão subsídio, elementos, instrumentos. Mas no final,
Quem decide? Você. Por quê? Porque é você que vai suportar as consequências da sua decisão. Não é seu amigo espiritual. Por isso que ele não pode decidir por você. Não é? Por isso que ele não pode decidir por você. Porque no final das contas, é você que vai sofrer as consequências das suas decisões. Né? Então você tem que ir lá ponderar, trabalhar com o material recebido e tomar suas decisões. Quer dizer, esse é o grande ponto. Né? Isso é o que nós estamos aprendendo aqui. Então o André Luiz ficou curioso para conhecer essa ciência do auxílio. Porque para auxiliar, há uma série de estratégias e de sabedoria. É preciso muita sabedoria para ajudar alguém. Muita sabedoria. Nós vamos ver isso aqui. Então, acompanhe aqui a obra Nosso Lar, que nós vamos perceber isso aqui. A gente vai entender. Eles vão dar várias dicas aqui de como que você auxilia de maneira proveitosa alguém. Como que a gente auxilia, né? Então, isso é fundamental, né? A gente entender o processo do auxílio. Por isso que ele está dizendo aqui, né? O auxílio imperceptível. Ele queria entender esses processos. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Aí Ulisses continuou. No dia em que você orou com tanta alma, então olha isso, não é apenas orar. Ah, Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome, até como no céu, pão nosso de cada dia. Não é isso. Não é isso. Não é ficar repetindo frases. Né? Não é um processo mecânico. A oração não é um exercício mecânico. Não é uma musculação das cordas vocais. Não é? Ou uma atividade cerebral. A oração tem que partir da alma. Então eu tenho que sentir o que eu estou conversando com Deus. O que eu estou pedindo, o que eu estou manifestando. E aqui, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Não é? Nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus. E o que eu percebo em mim e de observar várias pessoas? A maioria das pessoas tem uma relação com Deus que é uma relação burocrática. Então, é uma relação formal. Então, elas tratam Deus como se fosse uma autoridade distante. Aí alguns ficam tentando bajular, adular Deus, né? Senhor do universo. Fico bajulando para depois colocar o pedido, né? E raros são os que se abrem na oração. Não é? Dizem, né? Como se fosse uma terapia. Percebe? Como se fosse uma terapia. Você fala assim, meu Deus, eu tô angustiado, tô triste, eu tô sentindo isso, e vai conversando, vai interagindo, vai abrindo o seu coração, vai dizendo o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está querendo decidir, como que você está se sentindo em relação a determinada circunstância, em relação ao que está acontecendo. Não é? Então, foi isso que André Luiz fez. Vocês lembram lá da oração? Nós lemos aqui. Ele abriu o coração, ele falou, Senhor, eu não aguento. Se existe alguém, se existe um Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Ele abriu o coração. No momento que ele fez isso, olha aqui, você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime. Seu pranto
era diferente. Olha isso. Seu pranto era diferente. Então, até as lágrimas do André Luiz foram diferentes. Não é uma lágrima qualquer. Porque existe choro e existe choro. Existem milhões de choros e de lágrimas. Aquela lágrima era uma lágrima de abertura da alma, abertura total da alma. Ali ele se entregou ao Pai sublime, entendendo que tudo no universo pertence a Deus. Então ele abriu a alma, disse o que ele estava sentindo. E aí prossegue Ulisses. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Olha isso. Não é? Então, tem sentimentos que destroem. Tem sentimentos que criam. Tem emoções que destroem. Tem emoções que criam. Tem lágrimas que destroem. Às vezes a pessoa está chorando, aquela lágrima é um ácido. Não é? Porque é um choro de revolta, é um choro de capricho, é um choro de maldade, é um choro de teimosia. Existem lágrimas que são chuvas que criam, chuvas que embebedam o terreno para que haja crescimento da planta e frutificação. Então tem lágrima da entrega a Deus, tem lágrima da sensibilidade, a lágrima da confiança, da fé. Não é? Quando eu coloco a minha dor para Deus, quando eu me abro. Então isso é importante. Lágrimas há também assim. Então ele está dizendo, ó, tem chuvas que destroem, chuvas que criam. Lágrimas também. Tem lágrimas que destroem, lágrimas que criam. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Olha isso. Isso é importante. Deus, para nos amar, não depende da sua prece. Então, não é a sua prece que desperta o amor de Deus. Não é a sua prece que desperta a providência divina. Não é a sua prece que provoca o atendimento espiritual. Não é. Não é. Não é isso. O que provoca o atendimento espiritual, o que faz com que a gente receba a assistência, é o amor de Deus. Né? É o amor de Deus. Então, olha isso. E o amor de Deus é dele. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não depende de você. Não depende de você. Não depende do que você está fazendo. Não depende do que você está pensando. Não depende do que você está sentindo. E o amor de Deus não depende das suas escolhas, porque Deus te ama infinito. Mesmo você fazendo as maiores bobagens, o amor de Deus é inalterável. Por quê? Porque Ele é Deus. Imagina se o amor de Deus ficasse refém de você. Ah, eu vou ser bonzinho para Deus me amar. Não. Não é você que controla o amor de Deus. Né? Então é isso que o Ulisses está dizendo. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. O Senhor não espera pelas nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Ou seja, não é Deus. Você não faz oração para Deus. Você faz oração para você. Você não faz oração para mudar o amor de Deus. Você faz a oração para mudar a sua receptividade. Eu vou repetir isso aqui. Não é a sua oração que vai mudar
ou determinar o amor de Deus, porque o amor de Deus é inalterável. O amor de Deus é infinito. Infinito. Deus te ama infinito, né? Igual quando criancinha assim, mamãe, papai, você me ama? Ele fala, amo, filho, eu amo, filha. E você, meu filhinho, minha filhinha, você me ama? Aí ele fala assim, infinito. Não é? Então Deus nos ama infinito. E o amor dele é inalterável. Então, quando você está orando para aumentar a sua receptividade. Não é? É para aumentar a sua compreensão da infinita bondade de Deus. Você está aumentando a sua capacidade de compreender os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são insondáveis. Deus é infinitamente inteligente. Ele é a inteligência suprema. Então não é fácil entender Deus. Não é fácil entender os caminhos de Deus. Até porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse é o ponto fundamental. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. É outro. O tempo dele é outro. Os parâmetros de decisão de Deus são outros. Né? Não é mesmo? Então, assim, a gente precisa entender isso. Quando eu oro, e aí o que o Lisa está dizendo para ele? É mais ou menos, o que o Lisa está dando uma dica para ele? Ele falou assim, meu amigo, quando você chorou, quando você orou com tanta alma, o que mudou? Você, não Deus. Deus já tinha enviado sua mãezinha, já tinha enviado Clarence, uma equipe, estava a equipe toda lá durante 8 anos te procurando. E você não recebia. Não é? E você estava refratário. Quando você orou, você abriu a sua recepção. Não é? Então, posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Um espelho ofuscado não reflete a luz. Nós sabemos disso. Quer ver uma coisa? Você toma banho com chuveiro quente. Aí vem o vapor no espelho. Você consegue enxergar? Não consegue. Só depois que o vapor passa, aí você tem que abrir a porta, entra um ar frio, desfaz o vapor, você começa a enxergar. Então, é a mesma coisa. Né? O vapor quebrou o espelho? Não. Né? O vapor quebrou o espelho? De jeito nenhum. O vapor não quebrou o espelho. O espelho está lá. Mas o vapor ofuscou o espelho. E aí o espelho deixou de refletir. Então o problema é do espelho. Agora vamos imaginar outra situação. Está lá um espelho, aí você pega lama e passa lama no espelho inteiro. Vai refletir? Não vai. Não vai. Né? Então eu queria falar uma coisa aqui. Olha o que o Lisa está dizendo. Um espelho ofuscado não reflete a luz. Não reflete a luz. Então eu queria falar de uma coisa aqui que é sobre a ação divina. Existe uma mensagem de Emmanuel que está no livro Vinha de Luz e que o Emmanuel é muito interessante. Ele vai falar sobre a providência divina. O que é a providência divina? É a solicitude, o carinho, o amor de Deus concreto para com seus filhos. Isso é que é providência divina. Providência no sentido de prover, de ser um provedor. Né? A providência divina. Então ele fala assim, a providência divina não é uma distribuição de pão francês. Gente, muita atenção aqui. Todo mundo agora, concentra aqui que isso aqui é muito importante. Concentração agora, todo mundo, concentração. Quem está concentrado aí, faz assim com a mãozinha. Vamos lá. Todo mundo concentrado agora que isso aqui é fundamental. Fundamental. A providência divina
não é uma distribuição de pão francês. Por quê? Vamos imaginar um pão francês. Você tem 500 pães. O que você tem que fazer? Você tem 500 pães. Você tem que pegar um pão, pegar com a sua mão e dar para as pessoas, para cada pessoa, não é? Aí você pega um pão, dá para uma pessoa. 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 Não é assim? Aí a pessoa que recebeu, ela pode partir o pão, partir em 2, partir em 3, partir em 4, não é isso? E dividir, pode comer tudo. Aí o que o Emmanuel diz? A providência divina, eu estou aqui falando com as minhas palavras, tá bom, né? O Emmanuel fala mais bonito, mais elegante, porque ele é um espírito superior. Eu estou aqui tentando explicar com um jeitinho de espírito imperfeito, não é mesmo? Então, a providência divina não é distribuição de pão francês, de mão em mão. O que é a providência divina? Diz o Emmanuel. A providência divina é um sol. É um sol. O que significa isso? Irradia igualmente para todo mundo. Todo mundo recebe igual. Qual que é a diferença? O anjo tem uma placa solar gigante. Então ele capta muita luz solar. Eu, espírito imperfeito, eu tenho uma plaquinha solar desse tamanhozinho assim, ó, pequenininha. Aí Deus ilumina com aquele sol gigante, mas a minha plaquinha solar é desse tamanhozinho. Aí eu pego um tiquinho de sol. Percebeu? Então, não é que Deus está me dando um pouquinho. Deus está me dando agora, hoje, tudo que Ele dá para um anjo. Tudo. Só que eu não tenho a capacidade de fixação. Eu não tenho a capacidade de recepção do anjo. E eu não estou falando só de ideias, só de inspiração. Estou falando de energias, de forças, forças sutis, circunstâncias, oportunidades. Percebe? Outra coisa que limita a minha capacidade de receber: meu karma. As escolhas que eu fiz no passado. Então, as escolhas que eu fiz no passado estão trazendo consequências hoje. Hoje. E as consequências de hoje limitam o meu hoje. As escolhas que eu fiz lá no passado limitam o meu presente. Por quê? Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é? Então, eu sou livre para plantar, mas obrigado a colher o que eu plantei. Então, hoje, eu estou plantando, porque eu estou tendo a oportunidade de plantar, Deus me dá a oportunidade de plantar, mas eu também estou colhendo o que eu plantei no passado. É um misto, é uma mistura, né? Uns estão plantando mais, colhendo menos, outros estão colhendo mais, plantando menos, outros estão colhendo e plantando no mesmo nível. Não é isso? E isso tudo limita o meu cenário, limita a minha capacidade de receber. Mas Deus irradia as bênçãos igualmente para todos os espíritos. Todos. Para todos. É um sol que ilumina e que irradia para todos. Ok? Então, vamos lá?
a providência divina não é uma distribuição de pão, não é uma distribuição de sopa. Que as pessoas entram na fila e falam, um pouquinho de sopa para você, não, mais sopa para você. A gente pensa que é assim. A gente pensa que é assim, mas não é. A providência divina é um sol que dá igual para todos. Só que cada um recebe de acordo com o seu grau de recepção e de acordo com os seus processos kármicos. Os seus processos perante a lei de causa e efeito. Não é? Então, é o que a Maria de Fátima Oliveira está dizendo. Podemos comparar com uma água do mar e a gente vai lá com um dedal, né? Um baldezinho pequenininho, um copinho, uma xícara. Você está diante de um oceano, mas você tem uma xícara. Aí você vai lá e pega uma xícara do mar. Né? A culpa não é do mar. O problema é da sua xícara. Aí chega um espírito puro e vai lá com a caixa d'água de 50 mil litros. E você foi lá com uma xícara. Percebe? Então é isso, né? Então, aí o Lísias continua. Desse modo, o Pai não precisa das nossas penitências. Mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Penitência aqui, que ele está dizendo, gente, são sacrifícios. Sacrifícios. Renúncias. Né? Deus não precisa disso. Mas nós precisamos. Não é? Não é Deus que precisa. Quem precisa somos nós. Por que você precisa fazer renúncias? Para que a gente possa se educar. Educar o nosso mundo emocional. Educar a nossa gula. Né? Não estou falando só gula de comer, não, de comida. Né? Nossa gula espiritual. Né? A gente precisa se educar, precisa se comportar. Então, as renúncias, os sacrifícios são educativos. Eles nos ensinam o equilíbrio, nos ensinam o autodomínio, a disciplina, nos ensinam a escolher, nos ensinam a observar, a fazer melhores escolhas. Não é? Então, toda vez que você faz uma renúncia, um sacrifício, uma penitência, você está prestando um serviço a você, não a Deus. Não é? Não a Deus. Entendeu? A pergunta do Lísias, né? Entendeu? Entendemos? Entendemos, né? Ficou claro? Porque a maioria das pessoas pensam isso. Ela fala, eu tenho um irmão, aquele meu irmão é um privilegiado, Deus deu para ele 4 pães franceses, para mim só deu meio pãozinho. Será? Será? Então, se nós abrirmos o processo e se nós formos ler suas vidas passadas e as vidas dele, você vai entender que o problema não é com Deus. Deus está dando igual. Mas, onde está o problema? Primeiro, na nossa capacidade de receber. Segundo, nas escolhas equivocadas que nós fizemos no passado e que estamos repetindo. Isso é que é o pior. Nós fizemos escolhas passadas, no passado, né? Escolhas no passado equivocadas e estamos repetindo as mesmas padrões de comportamento, padrões emocionais. Isso é muito importante. Padrões emocionais. Então você tinha um padrão emocional de quando você estava reencarnado em Roma. Aí hoje você está reencarnado no Brasil, 2000 anos depois, mas você está com o mesmo padrão emocional, fazendo as mesmas escolhas. Então nós precisamos nos observar, precisamos de autoconhecimento, precisamos de nos avaliar, precisamos ler, aprender. Por isso nós estamos aqui estudando a obra Nosso Lar. Por que nós estamos estudando aqui? Para aprender padrões novos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aí eu preciso me observar.
Observar meu comportamento, observar minhas emoções, observar minhas atitudes, observar minhas escolhas, ou seja, meus padrões, para entender por que eu não estou conseguindo, né? Então a Mabel Bertoni está perguntando aqui, e como cambiar esse padrão de conduta, né? Como que nós podemos mudar esse padrão de conduta? Primeiro, absorvendo conteúdo novo. Viu, Mabel? A primeira coisa é estudar a doutrina, estudar não para ficar devaneio intelectual, estudar para aprender padrões novos. Quando eu estou lendo aqui o Nosso Lar, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo com Lísias. Eu estou olhando para o Lísias aqui e estou, nossa, como é que o Lísias se comporta? Como é que ele fala? Como é que ele explica? Como é que é a atitude dele? Ele é atencioso, ele é caridoso, ele é inteligente, ele é trabalhador. Eu estou aprendendo padrões novos. Eu estou olhando aqui para o erro do André Luiz. Eu estou aprendendo. E aí depois o que eu tenho que fazer? Aí, Mabel, eu tenho que me observar. Eu tenho que me observar. Qual que é a minha conduta? No trabalho, na família, no relacionamento, na atividade religiosa, quando eu estou sozinho. Quais são os meus padrões? Padrões emocionais, sistemas de crenças, né? Essas coisas todas. Eu preciso me observar. É o que o Santo Agostinho fala lá na questão 902 do Livro dos Espíritos. Não é? Observar. Observa. Observa como é que foi seu dia. Desde o momento que você acordou até o momento agora que você está indo dormir. Qual foi a sua atitude? O que você mais falou? Quais foram as suas emoções predominantes? Não é? Então, é isso aí. Aí ele fala assim, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Quer dizer, sua carinhosa mãezinha. Porém, você demorou muito a encontrar Clarencio. Tá vendo, gente? Olha que lindo isso. Os amigos espirituais não têm dificuldade nenhuma em te localizar. Nenhuma. Eles sabem o que você está passando. Os amigos espirituais sabem o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida. Os sofrimentos, as dores, as lutas, eles sabem. Eles estão presenciando. Então eles não têm dificuldade de te encontrar. Mas, será que nós não estamos com dificuldade de encontrar os amigos espirituais? Então aqui o Clarencio está dizendo isso. Ó, o Lísias está dizendo isso. André Luiz, Clarencio não teve dificuldade nenhuma de te encontrar. Sua mãe pediu, ele rapidinho foi lá no umbral e te achou. Claro. Padrão mental, te achou fácil. Agora, você, André Luiz, você demorou muito para encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda isso aqui, né? Então, o Lísias está dando um recado. Falou, ó, ela vive numa outra esfera espiritual, eu não sei, mas me contaram que quando ela soube que você fez uma oração, André Luiz, e que o Clarencio te ajudou, ela, sua mãe, chorou de alegria. Chorou de alegria. Então, gente, toda vez que a gente dá um start, toda vez que a gente sobe um pouquinho a nossa percepção, tem gente que chora de alegria lá em cima. É uma mãezinha, é um paizinho, às vezes uma mãe e um pai que você nem lembra, que te acompanha há vários séculos, você nem lembra o nome mais, né? Um espírito amado, querido, que está te acompanhando. Ele chora de alegria. Chora de alegria. Fala, oh meu Deus, ele abriu. Oh meu Deus, ele está participando de uma live, estudando Nosso Lar. Agora vai, agora vai. Não é?
Os meus estão chorando lá em cima, dizendo assim, gente, vocês viram? Ele que usava a palavra e a inteligência para desviar as pessoas, está fazendo live do livro Nosso Lar. Está cheio de gente chorando lá em cima. Não é? Tá cheio de gente chorando, falando, meu Deus, agora vai, meu Deus. Tá fazendo live, estudando o Nosso Lar com mais de 1.200 pessoas. Oh, meu Deus. Que assim seja, né? Tem gente rindo aí, ó. Kátia, Patrine Veiga, Teônia, né? Lourdes Marinho, a Bárbara Nunes, Inês Cerejo, Leandro de Moraes, não é? Mas não é isso, gente? Estão lá chorando, falando, meu Deus do céu, quem te viu, quem te vê? Quem te viu, quem te vê? Né? Tá agora fazendo live, falando de oração, falando de providência divina. Oh, meu Deus, agora vai. Agora vai. Não é? Então isso acontece conosco. Né? Porque aí a gente rasga os véus. Rasga os véus. Porque o grande problema, gente, é que o problema de quando você vai ficando refratário é porque é uma casca de cebola. Então, primeiro você põe um véu. Aí depois você põe outro. Aí põe outro, põe outro, põe outro. Quando assusta, você está com 500 véus. Você está igual uma cebola, cheia de camada. Aí fica cada vez mais difícil a espiritualidade acessar o nosso coração. Por quê? Porque está cheio de véus. Então o que nós temos que fazer? Tem que ter paciência. Porque tem que tirar um véu de cada vez. Um por um. Então você tira um, tira outro, né? Tira outro. Aos pouquinhos. A gente vai tirando os véus. Né? Olha que interessante isso. Porque aí eu vou, aos poucos, eu vou recuperando a minha capacidade de recepção espiritual. Não é? A Mabel está ali, sigo aprendendo, muitas graças, Mabel. Honrado por estar conosco, conosotros, né? Por estar aqui conosotros. Graças. E aí o André Luiz perguntou, olha, e onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Que lindo, né? Que lindo, né? Aí o Lísias diz para ele, não vive em nosso lar. Esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. Então o que o Lísias está dizendo? Ó, ela é sua mãe, ela te ama, mas ela não trabalha só para você. Não é? Porque o amor verdadeiro não é um amor egoísta. O amor verdadeiro não é um amor egoísta. Então a mãezinha dele, a gente vai ver depois, né? Ela trabalha para ajudar o pai do André Luiz, trabalha para ajudar as duas amantes do pai, trabalha para ajudar a irmã do André Luiz, trabalha para ajudar o André Luiz e trabalha para ajudar milhares de outras pessoas. Não é interessante isso? Então, então ele diz, ó, ela não está aqui no nosso lar, ela está numa esfera superior. Observando o meu desapontamento, que aí o André Luiz falou assim, nossa, agora ela está na esfera superior, eu não vou conseguir chegar lá, não vou ver minha mãezinha, né? Observando o meu desapontamento, Lísias acrescentou fraterno. Ela virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos.
Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Eu vou ler de novo, hein? Vou ler de novo. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Se você fica desejando uma coisa ruim ardentemente, você também está no caminho da realização daquela coisa ruim. Se você deseja ardentemente algo bom, você já está no caminho da realização. Pode ser que demore mais ou demore menos. Depende. Depende do quê? Depende da sua pauta kármica. Depende da sua pauta kármica. Então isso aqui não é promessa de autoajuda barata. Ah, basta desejar que as coisas vão acontecer. Não é assim. Você deseja ardentemente e espera. Espera a purificação, espera as coisas se desembaraçarem, espera o momento certo até você conseguir. Então, quem deseja algo ardentemente está no caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas, as desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, semana que vem eu vou voltar nesse parágrafo aqui, porque ele é muito importante. A pergunta é: qual é seu padrão vibratório? Qual é o padrão vibratório da sua mente? Você está vibrando só medo? Você está vibrando só tristeza? Você está vibrando só desilusão? Ah, porque aconteceu comigo há 10 anos atrás, há 5, há 20. O que você está vibrando? Ou você está vibrando firmemente a sua necessidade de receber auxílio divino? Não é? O que você está vibrando? Qual que é o seu padrão vibratório? Mas aí nós vamos comentar isso na semana que vem, não é? Na live da semana que vem a gente se encontra, tá bom? Semana que vem nós vamos ter a Semana da Serenidade aí e tudo, mas teremos live quinta-feira, no mesmo horário, da mesma maneira, e eu aguardo vocês. Né? E eu queria terminar agradecendo. Enquanto eu fazia a live aqui, nós atingimos 200 mil seguidores no Instagram e eu queria muito agradecer a todos vocês, muito obrigado do fundo do coração. Um beijo grande por estarem auxiliando, para que a gente possa chegar cada vez mais a mais corações e levar essa mensagem consoladora da doutrina e levar também nosso trabalho, né, que está sempre ligado a esses valores éticos e morais. Muito obrigado. Um beijo para todos, uma quinta maravilhosa, uma noite maravilhosa, muitas bênçãos para o seu coração e para o seu lar. Muito obrigado a todos, né? E nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço grande.